Bem, pessoal, na germinação de sementes existe um processo aí que impede essa semente de germinar, que é a dormência de sementes. Essa semente, quando está dormente, ela é incapaz de germinar num determinado período de tempo, mesmo quando as condições ambientais estão favoráveis a essa germinação. Ainda que a planta ela tenha luz, temperatura, umidade, ela não vai conseguir germinar. É como se ela tivesse um bloqueio interno. E esse fenômeno de dormência nas sementes, ele provém de uma adaptação das espécies para que essas espécies consigam reproduzir. Então, é um recurso utilizado para a planta perpetuar sua espécie, uma vez que ela só vai germinar quando as condições ambientais e o local, né, estiver apropriado para a sua sobrevivência. Então, assim, ela reduz a sua mortalidade. Esse bloqueio, né, se a gente olhar por esse lado, é benéfico porque a planta vai conseguir sobreviver e vai conseguir perpetuar a sua espécie. Agora, analisando do ponto de vista de atividades de viveiro, é extremamente prejudicial, porque essa dormência faz com que a germinação das sementes ela seja desuniforme, o que não é interessante para um cultivo comercial, né, para quem vai comercializar essas mudas. E essa dormência, ela pode ser classificada quanto à sua origem ou à sua causa. Quanto à sua origem, ela pode ser primária ou inata, que é aquela que a semente já nasce com ela. Então, ela tem a origem na planta mãe. Ou secundária, que é quando a semente não germina por uma questão ambiental, né? Os fatores ambientais são desfavoráveis. Então, a origem da primária é na planta mãe e da secundária é no ambiente externo. E as causas das dormências nas sementes vão ser o tegumento impermeável, né, as sementes que têm a casca dura, então não consegue absorver nem água, nem oxigênio, ou então o embrião está fisiologicamente imaturo, né, que é quando o embrião ainda não está pronto, ainda não está totalmente formado. A semente pode apresentar também substâncias inibidoras, que podem impedir a sua germinação. Uma outra causa aí é quando o embrião está dormente, né? O próprio embrião se encontra em um estado de dormência e nesse caso a dormência ela pode ser superada com choque térmico ou com aplicação de luz ou então a combinação dessas causas, né? Então quando as sementes não apresentam apenas um tipo de dormência, né? Podendo haver mais de uma causa que impede essa germinação. E a classificação internacional de dormência vai ser dormência física, a dormência fisiológica, dormência morfológica, que é quando o embrião está com desenvolvimento incompleto, a dormência morfofisiológica, que é quando o desenvolvimento está incompleto e o embrião ainda está dormente, e a dormência química, que é quando a semente apresenta inibidores químicos, né? E para conseguir fazer essa semente que apresenta essas dormências germinarem, existem algumas técnicas que são utilizadas para quebrar essa dormência. Essas técnicas podem ser através da utilização de um choque de temperatura, que é feito com alternância de temperatura, né, variando aproximadamente de 20 graus em períodos de 8 a 12 horas. Pode ser utilizado também a água quente, que é quando as sementes elas vão ser imersas em uma água de temperatura de 76 a 100 graus Celsius e um tempo, né, essa permanência dessa semente dentro dessa água vai variar de acordo com a espécie. E pós-maturação a seco, que é quando as sementes elas vão ser levadas a temperaturas mais altas, de 40 a 60 graus, só que elas não foram hidratadas anteriormente. Pode utilizar também a escarificação química, que é quando aplica-se ácidos, né? Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, que vai possibilitar a semente executar essa troca, né? Com o meio, pode a troca de água e de oxigênio. A escarificação mecânica, que é através da abrasão, né? Da semente sobre uma superfície áspera. A estratificação também, que é um tratamento úmido a baixa temperatura, auxiliando a semente na maturação do embrião. Então, após isso aí, a semente vai conseguir realizar a troca gasosa com o meio ambiente. E
o tratamento químico, que as sementes elas são embebidas em solução de giberelina ou nitrato, e a lixiviação, que é a exposição das sementes em água corrente. Então, esses são os métodos, né, que existem aí de quebrar a dormência das sementes. E aqui nós temos um quadro que mostra para a gente os tratamentos recomendados para quebrar a dormência das espécies arbóreas, né? Então, temos aqui o amendoim do campo, que o tratamento indicado é com ácido sulfúrico durante 5 minutos. Já temos aí a copaíba, que é pela escarificação mecânica. Nós temos aí o IP, que é por imersão em água parada por 15 horas. Então, cada espécie tem uma forma de quebra de dormência. E aqui nós temos alguns trabalhos que mostram aí o quanto é importante, né, essa quebra de dormência, até mesmo para desenvolver trabalhos que vão melhorar aí no reflorestamento vegetal, né? Então, temos aí 2 trabalhos científicos, né, que testaram alguns métodos de quebra de dormência de sementes. O primeiro aí foi um trabalho desenvolvido por Costa, Diárias e Guimarães, em que testaram métodos de escarificação para a superação de dormência de sementes de jatobá. E os autores concluíram que o ácido sulfúrico e o corte no tegumento apresentaram maiores valores de porcentagem e velocidade de emergência. O comprimento radicular e a parte aérea também foi maior. O diâmetro do colo, massa da matéria fresca e seca das raízes foram maiores também. E no outro trabalho aí, desenvolvido por Teles e colaboradores, eles testaram métodos para a quebra da dormência em sementes de leucena. E esses autores, eles trataram a semente de leucena através da imersão das sementes em água a 80 graus por 5 minutos e ácido sulfúrico concentrado por 20 minutos. E eles constataram que a velocidade da emergência das plantas foi maior após aplicar esses tratamentos.